Conhecendo a Bíblia. Novo Testamento. A chegada do Espírito Santo. Atos, capítulo 2. Jesus havia feito uma promessa aos seus discípulos antes de voltar para o céu. Enviaria uma pessoa muito especial e os discípulos deveriam permanecer em Jerusalém à espera do cumprimento dessa promessa. Todo ano, os judeus comemoravam a festa do Pentecostes, também chamado de Festa das Primícias, 50 dias depois da Páscoa, também conhecido como Festa das Semanas ou Festa da Colheita, uma festa de ação de graças a Deus, onde se ofereceu os primeiros frutos do trigo a Deus. E para esta festa, muitos judeus de muitas partes, de lugares distantes, vinham para Jerusalém. Os apóstolos não sabiam exatamente quando a promessa da vinda do Espírito Santo se cumpriria. Em Atos 2, diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som alto, como um vento impetuoso. Barulho forte de vento encheu toda a casa onde estavam sentados. Pequenas línguas de fogo pousaram sobre as cabeças de cada uma das pessoas que estavam ali. Nesse momento, os apóstolos começaram a falar em outros idiomas. A confirmação da descida do Espírito Santo se deu quando começaram a falar em diversas línguas, idiomas estrangeiros. Enquanto isso, uma grande multidão tinha se juntado do lado de fora onde os discípulos estavam. Quando os discípulos saíram, ficaram mais espantados, pois todos os que estavam presentes, fosse qual país de onde tivessem vindo, compreenderam perfeitamente o que os discípulos diziam. Isso surpreendeu profundamente os judeus que se maravilhavam. A Bíblia nos conta que alguns ficaram maravilhados com a vinda do Espírito Santo, porém outros zombaram dizendo que os apóstolos estavam embriagados. Pedro então decidiu falar. Ouçam todos, não estamos embriagados. Foi o Espírito Santo que nos deu o poder para falar na língua de cada um de vocês. Pedro continuou contando as maravilhas a respeito de Jesus e que tudo o que aconteceu fazia parte do plano de Deus. Disse que Jesus era o Filho de Deus e por isso ressuscitou 3 dias depois de sua morte. Enquanto Pedro falava, o Espírito Santo, além de ajudar Pedro e os outros discípulos a darem testemunho de Jesus, também trabalhava no coração das pessoas para que entendessem e crescem no que ouviam. Quando Pedro acabou de falar, quase 3.000 pessoas foram salvas, pois acreditaram em Jesus e receberam como Senhor e Salvador de suas vidas, e a igreja cresceu rapidamente. Nós não precisamos esperar pela vinda do Espírito Santo. Ele já está aqui. Quando aceitamos Jesus como Salvador, o Espírito Santo começa a viver em nós. Jesus deu uma ordem para nós que falássemos do amor de Deus e o Espírito Santo nos ajuda nessa tarefa. Ele nos dá poder, assim como deu aos discípulos. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, 26.